Estamos de volta com o Filosofando, hoje dando sequência nos comentários e nas reflexões com você a respeito da violência e da cultura de paz. Hoje estamos falando um pouquinho mais acerca da biografia e dos exemplos e das lições deixadas para nós como um legado por Mohandas Karamchand Gandhi, o grande Mahatma, e também por Elie Wiesel, Prêmio Nobel da Paz. A biografia de Gandhi, chamada Minha Vida e Minhas Experiências com a Verdade, publicada pela editora Palas Athena, é um marco histórico de um personagem que viveu pela paz e para a paz. A doutora Savita Singh, diretora do Mahatma Gandhi Memorial da Índia, trabalha com crianças e jovens na conscientização quanto à mensagem de Gandhi. Trabalha em parceria com a Unesco e outras relevantes organizações internacionais. A doutora Savita Singh esteve em São Paulo e eu registrei algumas das suas ponderações. Abre-se aspas. Hoje, o nome Mahatma Gandhi transcende as fronteiras raciais, religiosas, nacionais e partidárias. Suas palavras emergem como uma voz profética para o século XXI. Quais as imagens que temos dele? Uma figura franzina emoldurando um caráter sólido e consequente, em total empatia com os pobres e os necessitados, um indomável defensor da justiça social e dos direitos humanos, um visionário que submeteu as suas próprias ideias ao escrutínio da prática e da vida real. Gandhi é lembrado de muitas maneiras, ela diz, porém todas elas evidenciam sua adesão apaixonada à verdade e a sua habilidade em fazer da não violência um instrumento eficaz de mobilização e mudança social. Isso é um exemplo para nós brasileiros, não é verdade? Continua a doutora Singh. De fato, a abolição do aparato escravizante de segregação racial na África do Sul em 1994 e a libertação da Índia em 1947 são resultado direto da luta não violenta que Mahatma Gandhi iniciara décadas antes contra a discriminação, a intolerância e a injustiça. Ele nos convida hoje a adentrar o abrigo da genuína e duradoura convivência através da adesão à verdade, que ele chama de satyagraha, e com o compromisso com a prática da não violência ativa, a ahimsa. Instrumentos que é preciso estudar, aprofundar, ampliar, a fim de criar processos e entendimentos cada vez mais eficientes de construção de uma nova ordem mundial baseada na ética, na justiça e na compaixão. A doutora Savita Singh diz que canalizar o poder coletivo mediante a não violência é um desafio que cria um clima de diálogo e gera uma opinião pública favorável às iniciativas de paz. Tal cometimento já foi feito por outros líderes e ativistas como Martin Luther King, que nós vamos comentar a vida dele proximamente. Gandhi e a não violência também inspiraram o Prêmio Nobel da Paz de 1983, Elie Wiesel. Húngaro, judeu, nascido em 1928 e falecido em 2016. Capturado com sua família pelos nazistas, foi enviado ainda criança para os campos de concentração de Auschwitz, Birkenau e depois para Buchenwald. Elie Wiesel dedicou sua vida a defender a memória do Holocausto depois de sobreviver aos campos de concentração, campos de extermínio nazistas. Seu livro mais conhecido, Noite, publicado em 1955, conta suas memórias e experiências do jovem adolescente judeu ortodoxo durante o Holocausto e o seu aprisionamento nos campos de concentração que eu mencionei. Seus escritos cobrem uma vasta área da literatura, englobando poemas e teologia. São suas palavras, abre-se aspas. O sofrimento não confere privilégio a ninguém. Tudo depende do que fazemos com ele. Se tomo esse sofrimento e o abro para ajudar outros a não sofrer, esse sofrimento, ou pelo menos o sofrer menos, ou pelo menos a sofrer menos, se eu ofereço para ajudar o outro e se abrir também, então adquiro certos direitos morais. Porém, se eu transformo esse sofrimento em justificação da violência, então eu perco este direito.
Elie Wiesel, outro grande exemplo de superação do ódio, da angústia, do ressentimento, dos traumas adquiridos nos campos de concentração nazistas, ligou a todos o exemplo de paz diante da adversidade. Sem dúvida nenhuma que essas pessoas são aquelas que deixam para nós uma herança de comportamento diante da adversidade, seja ela qual for, exterior ou interior. Muitas vezes nós nos fechamos nas depressões de toda sorte, profundas ou não, quando na verdade muito nos compete fazer hoje, nos dias atuais, a favor do nosso próximo. Eu vou fazer uma pequena pausa agora para o momento de leitura e eu vou oferecer a você as palavras de Allan Kardec contidas no livro Viagem Espírita em 1862. Viagem Espírita em 1862, palavras de Allan Kardec. Estudai a história e a causa da queda dos estados mais florescentes, e por toda parte encontrareis a mão do egoísmo, da cupidez e da ambição. Sem a caridade não há instituição humana estável, e não pode haver caridade nem fraternidade na verdadeira acepção do termo sem a crença. Aplicai-vos, pois, a desenvolver sentimentos que, em se afirmando, destruirão o egoísmo que vos destrói. Quando a caridade tiver penetrado as massas, quando se tiver transformado na fé, na religião da maioria, então vossas instituições se tornarão melhores pela força mesmo das coisas. Os abusos, nascidos do personalismo exacerbado, desaparecerão. Ensinai, pois, a caridade e, sobretudo, pregai pelo exemplo, que é a âncora da salvação da sociedade. Só ela pode realizar o reino de Deus na terra, pois o reino do bem é o reino de Deus. Sem ela, por mais que vierdes a fazer, não criareis senão utopias, das quais não vos resultarão senão decepções. Se o Espiritismo é uma verdade, se ele deve regenerar o mundo, é porque tem por base a caridade. Ele não vem derrubar qualquer culto nem estabelecer um novo. Ele proclama, portanto, e prova verdades comuns a todos, base de todas as religiões, sem se preocupar com particularidades. Não vem destruir senão uma coisa, um materialismo, que é a negação de todas as religiões. Não vem por abaixo senão um templo, o do orgulho e do egoísmo. Vem, entretanto, dar uma sanção prática a estas palavras do Cristo, que são toda a sua lei. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Kardec propõe com esta lição, com estas palavras, uma verdadeira reforma social. Se nós assimilarmos o Espiritismo na sua íntegra como forma de vivência, nós estaremos vivendo uma outra fase da vivência espírita, onde nós estaremos mudando a nossa visão de mundo. Continuemos aqui com as palavras de Kardec. O Espiritismo não se limita a provar o mundo invisível. Ele não se limita a provar o mundo invisível. Pelos exemplos que faz se desenrolarem aos nossos olhos, ele nos revela em sua realidade e não tal como a imaginação o havia feito conceber. Ele nos mostra povoado de seres felizes ou infelizes, porém, prova que a caridade, a soberana lei do Cristo, pode aí assegurar a paz e a alegria. Por outro lado, assistimos ao espetáculo da sociedade terrena que se autoestraçalha sob o império do egoísmo e que, entretanto, viveria feliz e pacífica sob a égide da caridade. Com a caridade, tudo é, pois, benefício para o homem. Felicidade neste mundo e no outro. Não se trata mais, conforme a expressão de um materialista, do sacrifício de pessoas logradas, mas, segundo a expressão do Cristo, do investimento de dinheiro que vai ser centuplicado. Com o Espiritismo, o homem compreende que tem tudo a ganhar, realizando o bem e tudo a perder, optando pelo mal. Palavras de Kardec, Viagem Espírita,
em 1862. Como você viu, o nosso codificador também pondera, faz considerações acerca das grandes questões que afligem a nossa humanidade. A sociedade está realmente em crise, uma crise ampla, uma crise mundial. Alguém poderá dizer, mas está em transição. Se nós formos analisar a história, a nossa história, nós vamos ver que o ser humano, que a história, que as comunidades, que os estados sempre estiveram em transição. Nós sempre estivemos em transição. Nunca houve um momento em que nós estivéssemos passando de uma fase para outra. Isso faz parte da nossa evolução, não é mesmo? Mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade para mais uma vez convidar você para que se torne o parceiro da FEAL. FEAL, a Fundação Espírita André Luiz, congrega a Rede Boa Nova de Rádio e a TV Mundo Maior. Grande parte das equipes que trabalhamos nas emissoras somos voluntários, porém a FEAL tem equipe de profissionais que trabalham cotidianamente. Por isso, você está recebendo esse programa no seu lar com a qualidade que você merece. Por isso, também estamos convidando você a fazer parte da nossa equipe. Faça sua contribuição hoje mesmo, ligando para o 0800 12 18 38 e associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova. E tem mais, com a sua contribuição, você também ajuda a manter os inúmeros internados da unidade de longa permanência das Casas André Luiz. Faça parte, esteja conosco. No próximo Filosofando daremos continuidade à mesma abordagem de violência e a cultura de paz, com outros exemplos magníficos para você. Coloque os seus comentários, coloque o seu like, o seu gostei, comente através dos canais da YouTube e também através do nosso facebook.com/cefeorg ou até pelos canais da TV Mundo Maior. Uma excelente semana para você e até o próximo Filosofando.